Se você leu o capítulo 1173 de One Piece e gostou do que viu, mas ficou com alguma dificuldade, quer fazer uma resenha, presta atenção nesse vídeo, que aqui eu vou passar todos os detalhes do capítulo. P aqui do Universo Pay. É isso aí, molecote. A guerra finalmente começou. E o capítulo já se inicia do mesmo jeito que acabou o outro. O Zorão falando que tem um plano e todo mundo curioso para saber qual que é esse plano dele. Ele até, com uma certa preocupação, fala, mas tá tudo certo eu fatiar todo mundo? E até mais um alívio cômico quando o Harudinho e o Stansei falam, não, vamos com calma. Pô, o pessoal aí, né, não vamos tentar machucar eles, né? Porque aí ele já escuta umas piadinhas, o que me deixou surpreso. Ver que mesmo dominados, eles ainda conseguem ter consciência de quem é quem. Coisa que com o Shibeki, eu não sei se é por conta da situação lá em God Valley ter sido maior e a fusão entre Saturno e Mu era mais poderosa do que Gunko e Mu, mas o Shibeki naquela ocasião ele parecia não ter consciência de nada, só internamente. Internamente ele tinha uma consciência, mas ele nem conseguia falar, não conseguia se expressar. Tanto que com o Roger e com o Garp, quer dizer, só com o Roger, né? O Garp não entendia, não escutava o que o Shibeki falava, somente o Roger. O Roger tinha esse poder de ouvir a voz de todas as coisas também, ouvia os gigantes, ouvia os reis dos mares e conseguia escutar a voz interior do Shibeki. Então me causou uma certa surpresa ver esses gigantes tendo essa consciência e sabendo quem é quem. Como falei, também tendo as memórias deles ali presentes. E até é engraçado ver que eles brincam com o Harudinho e com o Stansei. E aí o Harudinho fala, Zoro, pode fatiar eles sem dó. E o plano do Zoro era aquele que a gente tinha brincado aqui, mencionado anteriormente no último vídeo, que era ele simplesmente fatiar todo mundo. Ele provavelmente iria usar uma técnica nova, como ele usou aqui, uma técnica nova, banhada de hack do armamento como um hack do rei, e conseguiu ali lidar com todos os soldados que estavam dominados. Então, o plano do Zoro sempre foi partir para cima com força total. Mas uma coisa é certa, se estava planejado ou não, Zoro foi capaz de fazer algo muito bom acontecer. Ele fica surpreso quando Dory e Brogy chegam ali de supetão perto dele para atacá-lo. Ele consegue desviar no ar usando aquela habilidade com as espadas que ele golpeia o ar, ele consegue desviar do golpe dos dois gigantes e os dois gigantes acabam se confrontando, acabam se atacando. E por que isso pode ser bom? Porque por mais que seja sem querer, Zoro pode ter ativado a rivalidade dos dois novamente. E aí os dois vão ficar se enfrentando até um acabar com o outro. Ou até um ficar mais cansado que o outro e aí a transformação se desfazer. Isso é só uma aposta. E quem diria, hein, o Oda conseguiu colocar mais um elemento surpresa na história, um Brook, porque o Brook, ele é um coringa, vamos dizer assim. Ele viveu na antiga era até antes de Roger, de Shibeki, e ele tem muita história. Então ele serve como coringa porque o Oda pode utilizá-lo para trazer referências de histórias antigas, como é o que está acontecendo agora. Ele e a Gunko realmente se conhecem, e aí ele revela qual é o verdadeiro nome da personagem, Shuri, e ela é uma princesa. E no último vídeo eu tinha mencionado que o Brook, tendo uma ideia fora de cena, seria importante, porque ele poderia enfrentar a Gunko e conseguir quebrá-la emocionalmente. E foi o que aconteceu aqui. Ao conseguir relembrar a Gunko sobre o passado dela, consegue quebrar temporariamente o feitiço de Mu com a Gunko. E é interessante ver que o Brock consegue momentaneamente quebrar o feitiço de Mu. E voltando no capítulo 1168, do Roger e Garp estão para enfrentar o Shibeki. E o Shibeki ele ainda está um pouco distante na ilha, porque ele tinha acabado de tentar matar a mulher e o filho. O Roger e o Garp, eles gritam a todos os pulmões, um hack envolvido nesse grito, pelo nome do Rox. Nesse momento, por um curto período, Mu também se desconecta com o Shibeki. Ela até solta o balãozinho, chamando ele de Dave. Nesse momento, o Shibeki ele aparece na frente do Roger e do Garp. Então, é bem coincidência ver que chamar pelo nome da pessoa, apelar pelo emocional da pessoa, momentaneamente quebra o feitiço de Mu, um avatar que ele está no momento. Mas é interessante ver que, na verdade, o Brook não tem um sentimento tão bom pela princesa Shuri. Ele, na verdade, quer apagar a lembrança que ele tem dela, pois ela foi responsável por tirar a vida da pessoa que salvou o Brook. A gente precisa saber de mais detalhes e com certeza o Oda vai colocar isso mais pra frente, sobre o passado de Brook. Tá faltando isso para a obra de One Piece. A gente precisa saber quem o Brook era, da onde ele veio e qual é a ligação que ele tem
com a nobreza e até com os cavaleiros sagrados. Bom, e respondendo também uma dúvida que eu coloquei no último vídeo, quando o Sanji vai encontrar a turma que está lá amarrada pelas setas da Gun e a Robin pela videira do Sommers, eu até questionei, poxa, somente um usuário de Haki do Rei iria conseguir quebrar aquelas amarras, porque são poderes de fruto. E o Sanji ainda não demonstrou nenhum poder de Haki do Rei. E aí até questionei, poxa, será que vai ter uma fagulha de poder do Haki do Rei do Sanji nesse momento para ele conseguir desfazer as amarras do bando? Mas a gente vê que a Gunko, ao se desfazer do encanto com o Imu ali momentaneamente, ela consegue desfazer as amarras de todo mundo. Somente a Robin que ainda está presa pelas videiras do Sommers. Então agora a gente tem um problema menos já resolvido. Parte da tripulação já está solta, agora eles podem entrar no campo de batalha. O Oda usou essa ferramenta narrativa de prender parte da tripulação dos Mugiwara para que eles não fizessem nada, não entrassem no campo de batalha até chegar a cavalaria. Só uma observação rápida aqui, o Brook tirou um escudo do nada para defender o golpe da Gun. Isso pode dar indícios, além do que a gente já falou do passado dele, que ele realmente pode ter alguma ligação com os Cavaleiros Sagrados, pelo estilo de luta que ele utiliza. Ele usava a esgrima e agora ele também sabe utilizar escudo. Não sei se isso vai ter relevância ou não, mas fica aqui esse detalhe que eu acho que é importante anotar. E o Sop ainda está um pouquinho bêbado, está um pouquinho alterado, está achando que ele que conseguiu desfazer as amarras com o poder da imaginação dele, somente se ele tivesse Haki do Rei. O que também não pode ser descartado, né, futuramente. E já no finalzinho do capítulo a gente vê que as crianças estão tentando resistir e o Sommers é quem está guiando elas até o navio para que elas possam zarpar da ilha. E as crianças não conseguem se desfazer das videiras de Sommers. Então chega o pessoal da Ripley que estavam atrás das crianças para tentar salvá-las. Só que nesse momento chega um dos pesadelos criados por Killigan, o Nika, deus da destruição. Mas os bravos guerreiros conseguem conter esse pesadelo. Afinal, ele é só um pesadelo, não é um inimigo de verdade. Apesar de fisicamente conseguir causar destruição e conseguir machucar os guerreiros. Num certo momento da luta, os guerreiros aparentam ter uma certa dificuldade de enfrentar o pesadelo. Então, Road, Gerd e Goldenberg chegam e usam um Hakoku para poder acabar de vez com o pesadelo. E é muito legal ver o Hakoku sendo utilizado por 3 guerreiros gigantes. A gente pensava, quer dizer, pelo menos eu pensava, somente 2 poderiam utilizar o golpe. Mas não. A união dos guerreiros, quanto mais, melhor. E mais poderoso o Hakoku é. E para finalizar o capítulo, eu dei muita risada da cara do Sommers, porque o pesadelo vai cair em cima dele e ele desvia, dando uma porrada com um porrete de espinhos no pesadelo. E o pesadelo, que é um gigante, deus Nika da destruição, cai em cima do barco que ia sequestrar as crianças. E ele faz uma cara de decepcionado, que ele fala, putz, fiz merda, cara. E é muito engraçado, eu dei muita risada dessa cena, porque também o Oda, ele utilizou de um alívio cômico, só o Oda para fazer essas coisas, para conseguir também desfazer mais um problema. Então, na equação, tudo está bem encaminhado para que os nossos personagens, que a gente está torcendo do lado do bem, consigam derrotar os 3 Cavaleiros Sagrados numa boa. Como eu já tinha falado no último vídeo, o embate aí está bem desequilibrado, o campo de batalha está bem desequilibrado. A desvantagem é dos Cavaleiros Sagrados, que são apenas 3. Tudo bem que contam com alguns soldados ali transformados, contam com Dory e com Brog também transformados. Mas o Zoro já deu conta disso, então agora só tem os 3 para lidar. E daqui a pouco vai chegar Luffy e vai chegar Loki também. Então a parada está desequilibrada. Somente Shamrock chegando que vai equilibrar novamente essa situação, esse campo de batalha. Será que ele vai voltar para Elbaf? E fica aqui esse vídeo. Agradeço você que ficou até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquela curtida e deixar um comentário para dar aquela força. Obrigado, até a próxima.